Imagina só, um livro que não entrou para a Bíblia, mas que guarda alguns dos diálogos mais profundos e detalhados de Jesus depois da ressurreição. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça nos segredos do Pistis Sophia, um texto que, olha, desafia muito do que a gente acha que sabe sobre o início do cristianismo. E essa pergunta não é só para provocar, não. O Pistis Sophia se apresenta exatamente assim, como um compilado de ensinamentos secretos revelados por Jesus só para os seus discípulos mais chegados. Isso faz a gente parar e pensar, que outras partes da história podem ter ficado pelo caminho. Então vamos lá, o que é exatamente esse texto? Primeiro é bom saber que o Pistis Sophia não é um livro único, tá? É mais uma coleção de escritos gnósticos. E essa palavra gnósticos vem de gnosis, que em grego significa conhecimento. E é basicamente sobre isso que a gente está falando. A busca por um conhecimento espiritual secreto, um texto que foi redescoberto lá no século XVIII e que até hoje deixa os estudiosos com a pulga atrás da orelha. Na prática, o que a gente encontra lá dentro é um compilado de diálogos, orações e hinos, tudo no formato de conversas entre Jesus, já ressuscitado, e seus discípulos. E olha que interessante, com um destaque todo especial para Maria Madalena. Essa estrutura, de diálogo depois da ressurreição, é uma marca registrada da literatura gnóstica. É nesse momento que Jesus revelaria os mistérios mais profundos do universo. E agora uma curiosidade histórica bem legal. O nome pelo qual a gente conhece o texto, Pistis Sophia, na verdade foi um equívoco, um engano de um escriba que veio bem depois. O manuscrito original se refere a si mesmo como uma porção dos livros do Salvador. Isso sugere que o que chegou até nós é só um fragmento, talvez a pontinha do iceberg, de uma obra muito, mas muito maior. E já pensou que mais poderia existir? E claro, como todo texto antigo e misterioso que se preze, o Pistis Sophia é cercado de debates. Quem escreveu? Quando? As respostas, não são nada simples, e as teorias que tentam explicar isso levam a gente para um verdadeiro labirinto de discussões acadêmicas. A primeira grande treta é a data. Quando foi escrito? Basicamente, existem duas teorias principais. Uma, mais antiga, defendia que era do século II, e até ligava o texto ao famoso mestre gnóstico Valentino. Só que a visão que tem mais força hoje em dia, defendida por estudiosos como Harnack e Schmidt, coloca o texto lá na segunda metade do século III, o que indicaria uma fase mais tardia do pensamento gnóstico. A outra pergunta de $1 milhão é: de onde veio? As teorias são muitas. Alguns apontam para os valentinianos, que eram conhecidos pela filosofia supercomplexa. Outros já olham para os ofitas, uns grupos que, dizem, veneravam a serpente como símbolo de sabedoria. E ainda tem a turma dos gnósticos Barbelô, que tinha um foco num princípio feminino divino. A verdade é que o texto parece ser um baita mix de várias ideias, o que torna bem difícil encaixar ele numa caixinha só. Mas ok, deixando um pouco de lado esses debates de data e origem, o que realmente fascina no Pistis Sophia é a sua visão de mundo. Ele apresenta pra gente um mapa do universo completamente diferente, uma cosmologia gigante e complexa que é a chave para entender a mensagem toda. Lá no topo de tudo, no ponto mais alto, existe o que eles chamam de tesouro da luz. Pensa nele como o reino espiritual máximo, a fonte de onde tudo que é divino surge. E, mais importante, o destino final da alma que consegue se redimir. É o grande objetivo da jornada espiritual que o livro descreve. E aqui está o grande problema, o plot da história gnóstica. A alma, que é vista como uma centelha divina, uma faísca de luz, cai e fica presa aqui no mundo material. E para voltar para casa, para o tesouro da luz, ela precisa passar por uma espécie de gincana cósmica. São 12 regiões, os Ions. O problema é que cada uma dessas regiões é vigiada por uns seres bem hostis, os governantes, ou arcontes, que querem de todo jeito manter a alma presa para poderem se alimentar da luz dela. E é aí que a gente entra na história central do texto, a jornada da própria Pistis Sophia. A história dela funciona como um modelo, um arquétipo, para a jornada de toda e qualquer alma humana que está em busca de salvação. Pistis Sophia, o nome dela já diz tudo. Pode ser traduzido como fé-sabedoria. Ela é essa emanação divina que, por um vacilo, acaba caindo lá das esferas de luz. E aí, perdida e atormentada pelos arcontes, ela se arrepende e começa a clamar por salvação. Ela é basicamente a personificação da alma que, mesmo caída, tem uma saudade imensa da sua origem. O sofrimento dela é muito palpável. Em um dos seus 13 arrependimentos, ela clama e a angústia é clara. Ó luz da verdade, tu sabes que fiz isso em minha inocência. Não me permitas mais padecer, ó Senhor, pois tive fé em tua luz desde o princípio.
É um apelo muito pessoal, muito comovente, que ecoa essa luta da alma. E o papel de Jesus nesse sistema é bem diferente do que a gente está acostumado. Ele não vem para morrer pelos pecados. A missão dele é outra, é descer e ensinar a gnose secreta, os mistérios. Esse conhecimento funciona como uma chave, uma senha, que permite à alma driblar os arcontes e finalmente subir de volta para o tesouro da luz. Aqui, Jesus é o grande revelador, o guia. Mas não era só chegar e receber esses mistérios, não. A coisa não era automática. Exigia uma transformação radical de vida, uma conduta ética extremamente rigorosa. A salvação gnóstica era um caminho conquistado com muita purificação e renúncia. E esse código ético para ser digno dos mistérios era levado muito a sério. A lista de pecados para renunciar era enorme, ia desde os mais conhecidos, como orgulho, avareza, ira, até coisas bem mais específicas, tipo conversa maldosa, fofoca, falar demais e até mesmo o uso de poções mágicas e doutrinas falsas. O recado era claro: a purificação espiritual exigia uma renúncia total ao mundo material e suas armadilhas. Mas e aí, por que esse texto antigo é tão importante hoje? O que ele tem para nos dizer? A importância histórica dele é imensa, porque nos dá uma chance rara, sabe, de olhar diretamente para o pensamento gnóstico, de dentro. Tem uma frase que resume perfeitamente o valor disso. O Piste Sofia nos dá a gnose segundo seus amigos, e não a gnose segundo seus inimigos, como acontece com a maioria das outras fontes que a gente tem, que vieram de gente que queria desacreditar o gnosticismo. Aqui, não. Aqui a gente vê o sistema pelos olhos de quem acreditava nele. Então, o ponto crucial para levar daqui é este. O texto revela uma outra versão do cristianismo. Uma versão onde a salvação não vinha só da fé ou da autoridade da igreja, mas sim do conhecimento secreto, do arrependimento pessoal e de uma ascensão espiritual consciente. É uma janela que não tem preço para uma corrente alternativa do pensamento cristão lá do comecinho. E tudo isso deixa a gente com aquela reflexão final. Que outras verdades sobre o nosso passado podem estar escondidas por aí em textos que a história, digamos, escolheu esquecer? A redescoberta do Piste Sofia é um lembrete poderoso de que a história que a gente conhece é apenas uma versão, e quem sabe as vozes mais fascinantes sejam justamente aquelas que a gente ainda nem encontrou.